Estamos começando mais um bate-papo aqui na página Valor Político. Eu me chamo Alan Santiago e compartilho com todos os nossos seguidores o nosso convidado de hoje. Ele é o presidente do movimento Bike Segura aqui no município de Gaspar. Seja bem-vindo à página Valor Político, Charles Teske. Olá, Alan. Eu quero estender essas boas-vindas aos nossos amigos internautas que acompanham a página Valor Político e novamente agradecer por mais essa oportunidade de voltar aqui falar desse movimento Bike Segura. Bacana, antes da gente começar, eu fiz uma breve pesquisa sobre como está a situação das bicicletas aqui no Brasil e inclusive pelo mundo. Eu vou pegar alguns dados aqui que são importantes, que são as maiores ciclovias urbanas. Todo mundo confunde com a ciclovia como uma ciclovia maior, a de Amsterdã. E na verdade o pódio, o número 1, está com a Alemanha, a cidade de Berlim, com 750 quilômetros. Depois vem Nova York, com 675 quilômetros. E em terceiro lugar, Amsterdã, com 400 quilômetros. E o Rio de Janeiro aparece na lista também com 240 quilômetros. Depois, aqui no sul do Brasil, Curitiba com 118 quilômetros. Esses são dados do jornal O Globo, em uma matéria que eles fizeram. Vamos começar relembrando o que nós já conversamos lá atrás. Mais uma vez é um prazer recebê-lo, fique à vontade. Primeira pergunta é a seguinte: lembrar aos nossos internautas sobre o que é o movimento Bike Segura e o que ele prioriza. Eu vou pedir uma atenção e um espacinho ali para os nossos internautas, para você, Alan, para sugerir e comentar um pouco sobre esses dados. Percebam que as maiores ciclovias estão em grandes centros urbanos. Isso mostra qual é a tendência. Isso prova o quanto o bike seguro é importante. Mostra que a bicicleta, de fato, ela auxilia no trânsito. A gente tem no ranking Amsterdã como o terceiro maior território em ciclofaixas ou ciclovias. Só que se a gente pegar também em quantidade, em espaço, em território, Amsterdã possui 1/3 da primeira colocada, Berlim. Então, com esses dados, se a gente analisar território, relação, ciclovia, Amsterdã volta a ser a capital. E o interessante, me prolongando ali ao assunto, que Amsterdã, nas décadas de 70, ela era muito conturbada, existiam muitos acidentes e o caos veicular era muito grande. Se enxergou naquela época o que as outras cidades vêm buscando agora, a bicicleta como uma aliada na fluidez do trânsito. E isso ajuda, né, Charles? Isso. Quanto ao movimento, né? Quanto ao movimento, o que é e o que ele prioriza? O movimento é uma ideia que surgiu na conversa entre dois amigos. Ele trabalha em duas vertentes: fomentar a demanda pelo uso de bicicleta e tornar ela mais segura, trabalhando a demanda reprimida. Por outro lado, a outra vertente é a gente buscar essas soluções junto ao espaço público. Nós tínhamos ali na nossa primeira conversa, há uns 6 meses atrás, uma evolução do movimento Bike Segura. E como anda o crescimento do movimento? Vocês estão em constantes reuniões, eu acompanho sempre pelas redes sociais. Quais são as sugestões e pedidos feitos ao poder público, por exemplo? As evoluções, elas são notáveis, elas são bastante grandes. O movimento, ele é da comunidade, o movimento, ele é de Gaspar, o bem é por Gaspar. Veja, amigo, que no primeiro pedal que a gente realizou, a gente tinha 7 participantes. Há 2 semanas atrás, a gente realizou o Dia do Desafio com 71 participantes. Importante, 8 crianças, o que mostra que a gente quer trazer as pessoas para o nosso grupo. Nós temos reuniões regulares com o poder público, em especial o nosso secretário Gevaert. E a gente cria sugestões, a gente apresenta sugestões, que elas são estudadas em grupo, e essas sugestões são ouvidas e protocoladas junto ao espaço. Eu quero tomar a liberdade para mostrar, por exemplo, a última pauta de reunião que a gente teve com o secretário. Sugestões, dia 17 de julho, a reunião que a gente teve com o secretário.
Coisas simples e outras um pouco mais complexas. A gente entende a burocracia, mas a gente também quer que aconteça e a gente pede essa boa vontade que aparentemente ela está existindo. Sinalizar como uso compartilhado das calçadas na margem esquerda, veja como é simples, a estrutura já está lá. A gente quer que regularize e sinalize que a bicicleta também ela pode passar por aquele espaço. Pintura e ampliação das ciclofaixas. Gaspar está deficitário em quantidade de ciclofaixas. A gente quer que as poucas que tem estejam bem sinalizadas. E a gente também acredita que é possível ampliar essas ciclofaixas, como por exemplo a em frente a Círculo. Ela termina no ponto mais crítico, sendo que não existe uma diminuição de largura da rua. Então, acreditamos que pode ser continuada. A rua Pedro Simão, na margem esquerda, assim como toda a rua de paralelepípedo, ela não é prazerosa para locomoção de automóveis, bicicleta, não é saudável também ao pedestre. Isso se estende também ao ciclista, para que seja feita a reforma da via e inclusão da ciclofaixa. Observar a estrutura ciclística na Jorge Lacerda, Rua Itajaí, Bonifácio Rente, no Belchor, e a Francisco Mastella. Prolongamento da Doralisto Garcia, uma rua que está acontecendo, ela está sendo ampliada. A gente pede para que tenha a ciclovia. A gente também tem outras petições, né? Pedimos também que exista o bicicletário adequado para que você possa se deslocar dentro da cidade e que tenha segurança para deixar a sua bicicleta. E isso aqui, né, toda nova via ou revitalização com inclusão da ciclovia. Isso é algo que eu quero falar com os amigos internautas. É algo que a gente conseguiu, a gente teve assumido esse compromisso do prefeito, né, ele até publicou na edição do Pedal Bateia, com 140 ciclistas, que toda nova via de Gaspar terá uma ciclovia. Pedimos também que toda a revitalização, e a gente está sendo atendido, pelo menos existe a promessa para que assim seja feito. Esses encaminhamentos, em menos de um ano de Bike Segura, mostram que a gente está no caminho certo e que a gente tem muito o que fazer. Bacana. E isso, inclusive, né, Charles, auxilia aos vereadores do município. Eu me lembro da última campanha a prefeito de Gaspar, sim, que o nosso atual prefeito, o Kleber, ele chegou a fazer alguns passeios ciclísticos com o pessoal dele para mostrar a possibilidade de a gente ter esse tipo de transporte como prioridade no nosso município. E a gente percebe que com o movimento Bike Segura, as pessoas estão buscando isso e as pessoas estão sugerindo novas ideias. Qual é o futuro do movimento Bike Segura e o que esperar da comunidade e do poder público? A gente quer a participação da comunidade cada vez mais ao movimento. É ela que dá sentido a tudo isso. Hoje a gente trabalha com duas vertentes, a cobrança ao poder público e ampliar e fomentar a demanda. A gente trabalha muito em cima da demanda reprimida. Sabemos que muitas pessoas têm a intenção de utilizar a bicicleta, mas não se sente seguro em fazê-lo. Estamos com um projeto também em andamento, que é o Bike Segura nas escolas, orientar e conscientizar, estimulando as pessoas e as crianças a se locomoverem com bicicleta. Outro dado referente ao nosso país mostra que apenas 3,4% da população utiliza a bicicleta como deslocamento. Temos outro dado da ABC Ciclovia de Blumenau, uma entidade com objetivos afins do nosso, que mostra em pesquisas escolares que 83% dos alunos de escolas localizadas no centro do município gostariam de se deslocar até a escola por bicicleta, mas não o fazem por insegurança deles ou dos pais. Então, a gente, quanto Bike Segura, a gente conseguindo essas ciclovias, a gente conseguindo essa segurança, certamente vamos diminuir o caos que está sonando na nossa cidade em termos de veículo e vamos dar mobilidade, sem nenhum prejuízo a ninguém. Não existe nenhuma desvantagem se usar a bicicleta. Então, o que ela precisa é ser estimulada. E pensada de forma eficiente. Nós temos aqui a divisão do transporte brasileiro, por exemplo, pessoas que andam a pé correspondem a 36,8%. O transporte individual, aí para carro e moto, 30,9%. E o transporte público representa 28,8%. Aí nós temos ônibus mais trilhos em algumas regiões do país. E aí a gente tem a bicicleta, que corresponde, como você mencionou, a 3,4%. Dá para ampliar esse número?
Dá, e existe uma oferta muito grande se a gente pegar em relação aos automóveis. Sendo estimulado, muito mais pessoas adquiririam a bicicleta e se locomoveriam melhor e com mais agilidade. Percebo que em pontos de caos, em pontos de maior trânsito, a bicicleta ela é muito mais ágil. Em pontos normais também ela vai ser. Então o que a gente precisa é dar essa segurança e fomentar esse uso da bicicleta. E isso é algo que depende dos moradores nos auxiliar a cobrar e também dos governantes em perceber essa demanda. Nós temos aqui inclusive outros dados, como por exemplo a produção mundial de bicicletas. O país número 1 em produção é a China, com 80 milhões de unidades. Logo em seguida vem a Índia, com 10 milhões. E em terceiro lugar está o Brasil, com 5 milhões de unidades por ano. É importante você ter um crescimento desse número de produção de bikes no nosso país? Que o nosso Brasil ele está um pouco atrás, né? E ali tem algumas condições. A Índia sempre teve muito uso de bicicleta, o que acontece é que não houve uma organização desse uso. É um pouco caótico a forma como é feito lá por falta de política pública. Os asiáticos, a gente tem um número elevado porque são os únicos fabricantes de quadro de carbono, então eles acabam exportando por todo o mundo. Mas o Brasil, em relação ao número de habitantes que tem, 5 milhões, eu acredito que é um número muito pequeno. Existe sim a forma de ampliar e certamente, como as nossas metrópoles, Curitiba, Rio de Janeiro, como estão até na lista, elas fomentam, dando abertura a outras cidades também fazer, com certeza essa produção ela vai aumentar. Muito bacana. Este foi Charles Teske aqui na Página Valor Político. Nosso bate-papo tem audiência em 24 estados brasileiros e em 8 países. Muito obrigado pela conversa. Volte sempre e fique à vontade para fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Alain. Muito obrigado à Página Valor Político, aos nossos internautas. E a gente agradece mais uma vez poder voltar aqui, mostrar esse espaço, mostrar o que está sendo trabalhado. Eu aproveito esse momento para convidar você que está ouvindo ou assistindo essa entrevista para que participe e se junte ao nosso movimento. Você pode entrar em contato pelo facebook.com/bikeseguragaspar, pelo e-mail bikeseguragaspar@gmail.com. Vem com a gente, vamos lutar junto que a gente vai conseguir muita coisa no nosso município. Um grande abraço. Muito obrigado, Charles.